Olá, 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 meus queridos, minhas queridas. Eu estou aqui, preparei essa videoaula como forma de complementação do que faltou discutir nas nossas últimas aulas. Inclusive, eu comentei com vocês que iria discutir, porém, com a troca de aula que eu acabei fazendo com o professor Wilkler, vou ficar um tempinho sem entrar em sala de aula com vocês. E como eu deixei um questionário, e tem uma parte do conteúdo que eu não tive tempo de trabalhar com mais profundidade com vocês, eu achei importante fazer isso por meio dessa videoaula. E é legal porque daí vocês não ficam com tanta saudade de mim, muito tempo sem me ver. Então, estou gravando essa videoaula, certo? O objetivo é trabalhar alguns fenômenos associados aos princípios da ótica geométrica, que foi isso que eu discuti com vocês, que eu apresentei para vocês em nossa última aula. Eu vou falar então nessa videoaula a respeito de algumas aplicações referentes ao princípio da propagação retilínea. Só fazer uma revisão rápida a respeito dos princípios da ótica que eu trabalhei com vocês na nossa última aula. São 3 princípios: o princípio da propagação retilínea, o princípio da reversibilidade e o princípio da independência dos raios de luz. Da propagação retilínea, a luz se propaga em linha reta. Do princípio da reversibilidade, o caminho que a luz faz numa orientação mesmo que vai fazer numa outra orientação. Se eu colocar uma lanterna e observarmos o feixe de luz dessa lanterna, se eu colocar a lanterna do outro lado, a gente vai ter o mesmo faixa de luz. Ou seja, se eu não estiver vendo a lanterna, eu não sei se o faixa de luz está indo de um lado para o outro ou do outro para um. E o terceiro, que é o da independência, cada raio de luz se propaga independentemente um do outro. Inclusive, os raios de luz podem se cruzar. No ponto de encontro ali pode haver uma interação, né, interferência da luz, mas a propagação deles independe desse encontro ocorrer ou não, tá? É diferente, por exemplo, se eu jogar 2 bolas. Na hora que as 2 bolas batem, elas vão interagir e vão mudar a trajetória, o raio de luz não muda sua trajetória devido a outro raio de luz. Esses são os 3 princípios, mas aquele princípio que a gente vê maiores aplicações é o primeiro, que é o princípio da propagação retilínea, e essa videoaula é exatamente para trabalhar algumas características e alguns fenômenos associados ao princípio da propagação retilínea. Então, são 3 pontos que eu vou falar na aula de hoje. Ângulo visual, isso vai ser bem rápido, só para a gente entender como a gente, principalmente a forma como a gente enxerga, então tem a ver com essa questão do ângulo visual. Sombra e penumbra, e aí eu vou falar ali 3 fenômenos associados à sombra e penumbra, que eu até comentei na última aula sobre sombra e penumbra, mas eu não especifiquei alguns fenômenos, e no questionário que eu deixei para vocês tem perguntas referentes a esses fenômenos. E por último, falar sobre a câmera escura de orifício, que é uma aplicação desse princípio da propagação retilínea. Então, primeiro sobre o ângulo visual. É só esse slide, só para a gente entender o que é o ângulo visual. O ângulo visual é a região que está no nosso campo de visão. E uma característica que vocês já devem ter percebido é que se um objeto está mais longe, eu tenho a impressão de que ele fica menor. Mas por que o objeto parece ficar menor quando ele está longe? Porque quando ele está longe, há uma diminuição do nosso campo visual para conseguir enxergá-lo. Observe nessa imagem. Eu tenho 2 figuras que são do mesmo tamanho, só que uma está mais perto do olho e a outra está mais distante. A que está mais perto, para eu enxergar na sua totalidade, eu preciso de um ângulo maior do que a que está mais longe. Por isso que um objeto que está mais longe, eu tenho a impressão dele ser menor. Inclusive, uma brincadeira que eu costumava fazer quando era criança, talvez alguns de vocês também, pegar um objeto, tipo uma árvore, uma casa, e colocar o dedo para tampar. E no seu ângulo de visão, você consegue tampar aquele objeto enorme só com o seu dedo. Como isso é possível? Porque o nosso dedo está muito perto, então o ângulo visual é alto. O outro objeto, por mais que ele seja muito maior, ele está bem mais distante, então o ângulo visual para enxergar ele é menor. E aí a gente consegue tampar um objeto maior colocando um menor na frente. Certo? É disso que se trata o ângulo visual.
Aliás, existe até um cálculo envolvendo o ângulo visual, mas confesso para vocês que eu vejo pouca relevância nesse cálculo. É um cálculo de geometria para ver a relação da distância com o ângulo, distância, altura e ângulo. Vocês podem até ver ali que forma um triângulo nessa relação da altura do objeto com a distância do olho e o ângulo de abertura, mas eu considero isso pouco relevante. Confesso que eu nunca vi um exercício de Enem, por exemplo, que trabalhe esse cálculo envolvendo o ângulo visual. Porém, entender o que é um ângulo visual é bastante importante para a gente entender, principalmente esses efeitos, fenômenos, quando você está enxergando um objeto que está próximo em relação ao objeto que está distante. Aí tem nesse slide essa frase, né? A distância do objeto faz o ângulo diminuir, fazendo parecer menor. É só para enfatizar essa informação que eu tinha discutido a respeito do que significa esse ângulo visual. Sombra e penumbra, inclusive sobre isso eu cheguei a comentar com vocês na última aula, mas acho que vale a pena discutir um pouco mais a fundo. Tem a ver com uma região que é bloqueada pela luz. Claro, se a luz se propaga em linha reta e eu colocar um objeto opaco, ou seja, um objeto que não permite que a luz o atravesse, vai ter uma região atrás desse objeto no qual a luz não vai alcançar. Uma região bloqueada pela luz. Esse é o significado do que significa uma sombra. Então, ali no desenho, eu tenho uma fonte pontual. O que é fonte pontual? Considerando que a fonte de luz é um ponto. Tá? Se eu tenho a fonte de luz que é um ponto, toda a região atrás do objeto vai estar uma região escura. Isso é a definição do que é uma sombra. Só que no mundo real, nós não temos fontes de luz que é um ponto, né? Na prática, uma lâmpada, ou ela é uma esferinha, ou como essas lâmpadas que temos na sala de aula, vocês podem olhar para cima, essas lâmpadas compridas. Ou seja, fonte de luz pontual no mundo real não existe. Então, na prática, eu tenho uma fonte de luz que ela é caracterizada como extensa, ou seja, ela tem um tamanho, um comprimento relevante, e por conta desse comprimento, todo esse comprimento produz a luz, tem uma região que parte da luz é bloqueada. Essa figura é bastante interessante porque ela mostra exatamente isso. Pode olhar. Vamos imaginar a extremidade de cima da lâmpada. Ela propaga a luz. Vou até mexer aqui para mostrar para vocês. Ó. Aqui e aqui. Ó. Então ela forma essa região de bloqueio. Só que essa região aqui, ó, essa outra extremidade de baixo, a luz alcança. O que significa que essa região aqui, a luz é bloqueada, a luz da parte de cima da lâmpada é bloqueada, mas a luz que vem da parte de baixo não. Então temos uma região de uma sombra parcial, uma sombra enfraquecida. Esse é o significado de penumbra, tá? Em geral, a penumbra ela fica nas extremidades da região de sombra. Se esse objeto opaco que está bloqueando a luz estiver mais distante do anteparo, da parede, aí você vai ter uma região de sombra, ou umbra, como está escrito ali no desenho, menor. Se ele ficar muito distante da parede, aí você não vai ter nenhuma região de sombra, vai ser tudo penumbra, tá? Inclusive no mundo real, é difícil você ter uma sombra total, uma sombra, um conceito definido do que significa sombra. A gente sempre tem penumbra, porque por mais que você consiga bloquear parte da luz, ou quase a totalidade de uma lâmpada, ainda tem as fontes secundárias, que é a própria parede, que vai refletir a luz da lâmpada. Então, por ter essas fontes secundárias, na prática, uma região de sombra, de bloqueio total da luz, é bem difícil, tá? Temos alguns fenômenos que vão ter bloqueio total e eu vou estar falando mais para frente sobre eles com vocês. Aqui tem um exemplo que envolve cálculo. Puta, professor, mas cálculo? Sim, cálculo. Esse cálculo aqui, ele é comum, eu já vi exercício de Enem, apesar de não ser tão comum, mas é possível que apareça. Ou para quem vai fazer outros vestibulares também, é comum aparecer esse tipo de problema, e eu acho interessante trabalhar com vocês. E ele trabalha um conceito na matemática de semelhança de triângulos.
também conhecido como Teorema de Tales. Só que eu vou trabalhar de forma bem simples e bem objetiva, tá? Para esse exemplo, a gente vai considerar que a luz que vem do Sol até a Terra chega paralelo, ou seja, todos os raios de luz solar chegam paralelos, e esse raciocínio ele não está tão fora da realidade. Como o Sol está muito distante de nós, é válido a gente pensar que na cidade, ou não precisa pensar na cidade, o lugar onde eu estou vendo a luz do Sol aqui, especificamente, eu posso considerar que todos os raios de luz estão vindo paralelos, tá? Uma pessoa de 1,9 metros de altura, tipo eu, está em pé ao lado de um prédio. A sombra do prédio projetada pela luz solar é de 90 metros, enquanto da pessoa é de 9 metros. Qual a altura do prédio? Bom, mas o que tem a ver com o que vai calcular? A gente vai comparar a proporção do tamanho da sombra do prédio, proporção da sombra da pessoa em relação à altura do prédio, à altura da pessoa. Observem aí que a gente tem uma sombra bem comprida. Por que isso? Porque a sombra muda ao longo do dia. Claro, como a posição relativa do Sol vai mudando, é normal que a sombra mude também. Inclusive no horário do meio-dia solar, o que é o meio-dia solar? É o momento que o Sol está a pino, que não é exatamente no horário do meio-dia do relógio, tá? Em torno disso, depende do dia, da época do ano, isso vai mudando também, mas aquele momento que o Sol está mais a pino é o que chamamos de meio-dia solar. E no horário do meio-dia solar é o momento do dia que a sombra é a menor possível. E no entardecer ela fica maior. Então os momentos que as sombras são maiores é quando o Sol está nascendo e quando o Sol está se pondo. Como que a gente vai calcular? Bom, primeiro vamos tirar as informações, a altura da pessoa, o comprimento da sombra do prédio e o comprimento da sombra da pessoa. Então, Hzão é igual a Hzinho, Szão é igual a Szinho. Hzão é a altura do prédio, Hzinho é a altura da pessoa, Szão, sombra do prédio, Szinho, sombra da pessoa. Só tome o cuidado de observar se todas as unidades são iguais, tá? Elas precisam estar na mesma unidade do sistema internacional, certo? Se, por exemplo, as sombras estiverem numa unidade e as alturas estiverem em outra, até funcionaria, tá? Mas eu não recomendo fazer isso porque isso pode ser confuso. O ideal é deixar todos na mesma unidade do sistema internacional. Então, Hzão está para a altura da pessoa, que é 1,9. 90, que é a sombra do prédio, está para 9 metros, que é a sombra da pessoa. Multiplica cruzado, 9 vezes Hzão é igual a 1,9 vezes 90. 9 vezes H é igual a 171. Passo 9 dividindo, 171 dividido por 9. Então, o Hzão é igual a 19 metros. Ou seja, a altura do prédio é igual a 19 metros. Ok? Agora vamos trabalhar alguns fenômenos relacionados à propagação retilínea da luz, fenômenos astronômicos, envolvendo astros aqui próximo da Terra, especificamente Sol e Lua. Primeiro, dias e noites. Dias e noites são formados por conta da propagação retilínea da luz. Por quê? O que é o dia? O dia é o momento no qual a luz do Sol está batendo de frente. Aquela região iluminada chamamos de dia. Só que como a parte da frente fica iluminada, a parte de trás fica na sombra da própria Terra, uma região não iluminada, tá? Então, essa seria uma definição um pouco mais precisa sobre dia e noite. Dia é a parte iluminada pelo Sol e noite é a região da Terra que está na sombra. Inclusive, esse seria o exemplo de uma sombra propriamente dita, tá? Uma região, um momento de sombra total. Claro que a gente vai ter a Lua que pode atrapalhar um pouquinho nessa sombra, porque ela vai refletir a luz do Sol. Inclusive, em noites de lua cheia, se você desconsiderar a iluminação artificial de poste da casa, pega uma estrada em noite de lua cheia, a estrada fica bem iluminada por conta da iluminação da lua cheia. Falando em lua cheia, vamos falar sobre as fases da lua, tá? Na prática, cada noite a lua está de um jeito diferente. Então, na prática, é quase que como se cada noite fosse uma fase da lua diferente. Porém, a gente tem 4 momentos específicos, que são as 4 fases específicas
da Lua. Tá? O ciclo total da Lua tem em torno de 27 dias, na verdade, entre 27 e 28 dias. Inclusive, a noção de mês foi criada a partir das fases da Lua, certo? Por que é um mês? O mês é mais ou menos o período completo das fases da Lua, tá? E a noção de semanas também. Como de uma fase da Lua para outra fase dura em torno de 7 dias, então cada semana é como se fosse uma fase da Lua, tá? Então a gente acaba dividindo em 4 fases, que vai ser o que eu vou comentar com vocês. Aqui eu tenho até um GIF que é bastante interessante, mostrando essa formação das fases da Lua. De acordo com a posição da Lua em relação à Terra, uma parte iluminada dela vai estar apontada para a Terra. E o que a gente enxerga no formato da Lua é o quanto a gente está enxergando dela iluminada. Se você tentar curar um pouquinho a sua visão, você consegue ver, por exemplo, uma fase da Lua que tem um pedaço tampado, você quase consegue ver o círculo completando a esfera, o resto da esfera da Lua, tá? Mas, basicamente, as fases são formadas em relação à parte da Lua iluminada que a gente consegue enxergar. Então, vamos falar especificamente de cada fase. Primeiro, a Lua Nova. A Lua Nova é o momento que a gente não enxerga a Lua, porque é o momento no qual a face não iluminada da Lua é que está virada para a Terra. Tá? Por isso que a gente não enxerga. A face iluminada está para o outro lado. Tá? E tem uma característica importante também, bem interessante. A Lua Nova ela fica visível, ela fica no céu durante o dia claro. Hora que anoitece, a Lua se põe praticamente junto com o Sol. É por isso que a gente não enxerga a Lua de noite, tá? Então, a Lua Nova, ela nasce próximo das 6 da manhã e vai se pôr lá pelas 6 da tarde. Por isso que a gente não enxerga de noite ela. Cada noite, a Lua ela vai nascendo um pouquinho mais tarde. E aí também a face dela iluminada vai virando para nós. E aí, na noite exata da Lua crescente, também chamada de quarto crescente, a gente tem a Lua nascendo próximo do meio-dia. E ela vai se pôr próximo da meia-noite. Então, quando anoitece, num dia de uma noite de Lua crescente, a Lua já está lá no céu. E um detalhe, a face iluminada, ela parece que uma letra C. Só que isso é aqui no hemisfério sul. Lá nos Estados Unidos, a lua crescente é para o outro lado, por causa da perspectiva deles em relação à lua. Tá? De acordo com o hemisfério, a posição da lua também muda. Bom, sobre a lua crescente é isso. E aí, conforme vão passando as noites, cada vez mais você vai vendo uma lua mais iluminada, e na noite exata de lua cheia é o momento que toda a face iluminada está apontada para a Terra. Obviamente, é a noite que a lua está mais clara. Inclusive, para quem gosta de fazer observação do céu, para quem gosta de fazer observações de astronomia, a noite de lua cheia é a pior noite para isso, por conta da alta iluminação dela, ela está muito brilhante, ela acaba ofuscando outros astros, outras estrelas que você gostaria de enxergar. Tá? Na noite de lua cheia, ela nasce próximo das 6 da tarde e vai se pôr próximo das 6 da manhã. Então, a noite de lua cheia é a noite que a lua está durante o tempo todo no céu, porque assim que o sol se põe, ela nasce do outro lado. Por último, temos a lua minguante, ou quarto minguante. Conforme vão passando as noites, a lua vai cada vez mais, depois que ela chegou na fase cheia, diminuindo a parte iluminada apontada para a Terra, e aí no quarto minguante a gente tem uma parte apenas da lua iluminada apontado para nós. Essa foto, inclusive, é uma imagem tirada em Campo Grande, claro que com auxílio de um telescópio, uma câmera antiga, um pouquinho ruim, por isso que está bem desfocada, mas é exatamente no momento de lua minguante. No caso da lua minguante, ela vai nascer próximo da noite e se pôr próximo do meio-dia. Na noite de lua minguante,
aquela noite que hora que no entardecer não tem lua, entra a noite, não tem lua, e lá para o meio da noite que ela vai surgir no horizonte. E aí, quando amanhece no outro dia, a lua ainda está no céu. Ok? Sobre fase da lua, era isso que eu precisava conversar com vocês. Agora vamos ao último fenômeno astronômico, eclipses. Com certeza vocês já ouviram falar, e é um fenômeno bastante interessante que tem relação com a propagação retilínea da luz. Quando ocorre eclipse? Quando temos o alinhamento dos três astros, Terra, Lua e Sol. E temos dois tipos de eclipses, que eu vou estar explicando aqui para vocês. A imagem é bem bacana. Primeiro, por que os eclipses não são tão frequentes? Por causa da inclinação da órbita da Lua. Imaginem que aqui no centro é o Sol. A Terra gira, orbita em torno do Sol. E a Lua orbita em torno da Terra. Só que se a Terra está girando assim em torno do Sol, a órbita da Lua é um pouco inclinada. E é por conta dessa inclinação que o alinhamento ele é um pouco difícil de ocorrer. Mas não é tão difícil assim. Eclipses ocorrem cerca de 6, 7 eclipses por ano. Porém, nem sempre dá para ser visto em todas as regiões do país. Do país não, do mundo, né? Então, às vezes ocorre um eclipse que dá para ver lá nos Estados Unidos e aqui não. Às vezes ocorre eclipse lá no meio do Oceano Pacífico e ninguém vai conseguir enxergar, tá? Então, os eclipses, eles precisam ocorrer o exato alinhamento dos três astros. E aí temos dois tipos de eclipse. Eclipse solar e o eclipse lunar, tá? Se não fosse por esses eclipses, todo dia de lua nova teríamos um eclipse solar e toda noite de lua cheia teríamos um eclipse lunar, tá? Todo dia de lua nova teríamos um eclipse solar e toda noite de lua cheia teríamos um eclipse lunar. Mas como existe essa inclinação da órbita da Lua, eles são bem menos frequentes. Primeiro vamos falar do eclipse solar. O que é o eclipse solar? É quando a Lua faz sombra na Terra, ela entra na frente do Sol. Ao entrar na frente do Sol, vai ficar uma região de sombra da Lua na Terra. Obviamente, para ocorrer tem que ser durante o dia, e um detalhe, tem que ser um dia no qual temos a Lua nova, porque é o período do dia que a Lua nova está no céu e pode ocorrer exatamente esse alinhamento Sol, Lua e Terra. Olha aqui, essa foto é bem interessante, ó. Ela mostra exatamente a sombra que a Lua está fazendo na Terra. Naquela região bem escura, bem no centro, a gente tem o eclipse total, que é quando a Lua tampa totalmente o Sol. É interessante porque num momento de eclipse solar total, o dia vira noite. Quando não se conheciam esse efeito, provavelmente os povos antigos ficavam até assustados. Existem até algumas histórias de mitologia associadas ao eclipse. Porque, poxa, do nada, tá o sol lá brilhando, ele simplesmente desaparece, ele some, fica escuro. Só que o fenômeno ele é curto, é em torno de entre 7 e 8 minutos, é o tempo da ocorrência do fenômeno. Onde ocorre o eclipse total é na região de sombra, e quando só parte do Sol é tampado, é a penumbra. Em 2019, a gente teve um último eclipse solar que a gente conseguiu observar aqui em Aquidauana. Inclusive, eu cheguei a fazer observação aqui com a galera aí, quem estava presente. Foi, acho que no período da tarde, que deu para fazer a observação do eclipse. Por que não pode olhar diretamente para o Sol num dia de eclipse? Tem algo de mágico no eclipse? Não, é por causa do Sol. Num dia normal, você não pode ficar olhando para o Sol. Se você pegar o seu celular e começar a gravar o Sol, você vai queimar o sensor da câmera também. Porque o Sol, ele emite uma intensidade de luz muito intensa. Nosso olho, obviamente, a câmera do celular também não foi feita para ficar apontada para o Sol. Só que num dia de eclipse, como diminui a intensidade solar, a gente consegue ficar olhando para o Sol. Só que não é recomendável fazer isso, tá? Para fazer observação do eclipse, você tem que usar
um filtro especificamente, tá? Se você for em loja de materiais de construção, você pode usar aqueles óculos de soldador, só que tem que ser um filtro bem forte, acho que o número 14, para você conseguir olhar para eclipse sem risco nenhum, tá? Mas não faz essas loucuras não de tentar gravar o eclipse, tampar, colocar o raio-x da coluna, essas loucuras aí, que você vai estar prejudicando a sua visão, tá? Então não faça esse tipo de coisa. Ok? E o eclipse lunar? Bom, obviamente ocorre durante a noite. E o que é o eclipse lunar? É quando a Lua ela entra na sombra da Terra. Quando ocorre o alinhamento Sol, Terra e Lua. No eclipse total é quando a sombra entra totalmente na sombra da Terra e o parcial é quando só parte da Lua é tampada. Para ocorrer esse alinhamento tem de ser uma noite de Lua cheia. Tá? Então, você está olhando para o céu, a Lua está cheia e de repente um pedaço dela some. Ela se transforma, parece que numa lua crescente ou numa lua minguante, o formato dela. Esse é o eclipse lunar, tá? E tem um eclipse anular, que é aquele letra D que está aparecendo ali, quando a sombra da Terra fica só no meio da Lua. Confesso para vocês que eu nunca tive a chance de ver esse eclipse anular, tá? Mas é possível de ocorrer. São momentos que a Lua vai estar um pouquinho mais distante da Terra no momento de eclipse. No eclipse total, ocorre um evento bastante curioso, a chamada lua de sangue. Vocês já ouviram falar? Imagino que sim. O que é a lua de sangue? Temos lua de sangue quando ocorre o eclipse total, mas o que acontece? A lua ela adquire um aspecto avermelhado. E por que ela adquire esse aspecto avermelhado? Por isso, lua de sangue. Bom, a gente precisa levar em consideração que o raio da Terra envolve uma boa parte da atmosfera da Terra. E a luz do Sol até consegue atravessar essa atmosfera da Terra. Só que boa parte dessa luz é espalhada, um fenômeno que chamamos de dispersão da luz. E alguns tipos de luz, algumas cores, são mais dispersas. O azul é a cor que mais se dispersa ao atingir a atmosfera da Terra. Por isso que o céu é azul, porque é a cor que mais se espalha ao chegar na atmosfera. E ao atravessar a atmosfera toda, a parte da luz que mais consegue atravessar a atmosfera é a luz vermelha. Então, o que acontece? A Lua entra na sombra da Terra, mas parte dessa sombra está relacionada com essa parte da atmosfera. Então, quando a Lua é tampada pela luz solar, parte dessa luz vermelha que atravessa a atmosfera atinge a Lua. Como essa luz vermelha que atinge a Lua, ela adquire esse aspecto avermelhado. Só que para a gente observar esse aspecto avermelhado, tem que ser no eclipse total. Porque enquanto tiver uma parte da luz solar pegando diretamente na Lua, essa parte brilhante ofusca a parte vermelha que chega porque é uma parte muito fraca. Então é um fenômeno bastante interessante, essa imagem mostra bem. Então você tem a lua cheia. A hora que começa o eclipse, uma parte da lua vai sumindo. Uma parte vai sumindo. Aí tem um momento que tem um filete de lua que ainda está brilhando e do nada some o filete e a lua fica avermelhada. Muito bacana esse fenômeno, eu tive a chance de ver durante a pandemia, acho que foi em 2021, julho de 2021, ou de 2020, agora eu não lembro exatamente. Mas a gente teve a oportunidade de ver aqui na nossa região o eclipse total da Lua, tá? Ele é até um pouco mais frequente, mais fácil de observar do que o eclipse solar. E aqui está uma imagem que ilustra um pouco melhor a questão do eclipse total da Lua de sangue, né? Então ali, quando está fora da penumbra, você está vendo a Lua cheia, totalmente iluminada, entra na penumbra, parte da Lua vai sumindo, hora que entra na sombra total, na umbra, a Lua adquire o aspecto avermelhado. Sobre eclipses é isso, gente. Para finalizar essa videoaula, falar a respeito da câmara escura de orifício. O que é a câmara escura de orifício? É uma região fechada, uma câmara, uma sala, uma caixa com um furinho pequeno. Por isso o nome orifício. Quando você coloca apenas um furinho, a luz que entra ela é bastante limitada. E você consegue ter uma imagem bem formada de um objeto que estiver na frente da câmera.
como essa imagem mostrada aí. Eu tenho um objeto, uma árvore, com uma câmera escura, você tem a exata imagem da árvore formada no fundo dessa caixa. Uma observação. Câmeras fotográficas, como a câmera do celular, funcionam exatamente por esse princípio. O orifício da câmera é o que a gente chama de obturador. Então, o obturador está fechado. Na hora da foto, ele abre e fecha. A hora que ele abre, uma luz entra, que está vindo do ambiente, e acaba focalizando numa região sensível à luz, que registra a imagem. Tá? Antigamente, as câmeras antigas, essa região sensível era um filme fotográfico que se sensibilizava com a luz, e hoje é apenas um sensor ali que consegue captar e gerar a imagem. Tá? Só tem um detalhe, no caso do celular, a gente tem uma lentezinha que ajuda na focalização da imagem para torná-la melhor definida. Tá? O nosso olho também funciona desse jeito. Sabe a bolinha preta? Na verdade, não é uma bolinha, é um buraquinho, é um orifício, é o que chamamos de pupila. A função dela é exatamente controlar a entrada de luz no nosso olho, formando a imagem lá no fundo do nosso olho. Tá? Então, isso é a câmera escura de orifício. Temos um exemplo que envolve cálculo também, que eu vou estar mostrando para vocês nesse instante. Mas como assim cálculo, professor? Bom, da mesma forma como foi aquele estudo da sombra e penumbra, nós temos aqui da câmara escura de orifício, uma relação de proporção, semelhança de triângulos. Se você observar essa imagem, ó, eu tenho um triângulo desse lado e um triângulo desse outro lado. Essa aqui está até melhor, essa imagem do exemplo. É só comparar a altura do objeto, relação à altura da imagem, distância do objeto, distância da imagem, que você consegue resolver esse problema. Então, exemplo 2. A figura a seguir mostra uma câmera escura de orifício de comprimento 20 centímetros. A que distância do orifício deve ser colocado um objeto de 10 centímetros para que sua imagem projetada tenha 5 centímetros de comprimento? Então, quais são as informações? O comprimento da câmera escura, a altura do objeto e aqui a altura da imagem formada. Então, é parecido como a gente fez o exemplo da sombra do prédio, né? Só que aqui eu vou pegar, em vez de sombra, é a imagem formada. Então, a altura do objeto está para a altura da imagem, assim como a distância do objeto ao orifício está da distância da imagem para o orifício. Então, o objeto tem altura 10, a imagem altura 5. A distância do objeto é P, a distância da imagem é 20. Multiplica cruzado, 10 vezes 20 é igual a 5 vezes P, 10 vezes 20 é 200, passo 5 dividindo, né? 200 dividido por 5, então P é igual a 40 centímetros. Acho que a resposta ela já dá para a gente observar direto, sem precisar montar a regra de 3, porque existe uma proporcionalidade. Se a imagem vai ter metade da altura do objeto, a distância da imagem, ou seja, do comprimento da câmera escura, tinha que ser metade da distância do objeto em relação à câmera escura. Bom, gente, era isso que eu precisava trabalhar com vocês. E agora quero que vocês resolvam o questionário. Vou ampliar o prazo do questionário no Moodle para vocês poderem resolvê-lo bem. Certo? Então, por hoje é isso. Bom estudo a todos.